sejam bem-vindos mais uma vez, partilhando a palavra de Deus. Vamos de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 20. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Vamos lá. Jesus pergunta aos seus discípulos. No dizer, no falatório por aí, o que o povo está comentando, quem é o Filho do Homem? Os discípulos, já nesse momento, já no capítulo 16, já perceberam que todas as vezes que Jesus fala do Filho do Homem, está se referindo a si mesmo. Todas as vezes que Jesus fala Filho do Homem, quem diz que é o Filho do Homem? Aí já compreendeu que ele estava perguntando sobre ele. Quem disse quem eu sou? O que estão falando sobre mim? Versículo 14. Responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Vamos lá. Olha as referências de Jesus. E eles falaram aqui de profetas que já morreram, de grandes profetas. Que Jesus era João Batista. Ou seja, todo mundo soube que João Batista tinha sido morto por Herodes. E aí, estavam falando que tinha ressuscitado. Olha que nesse momento, Jesus já tinha feito muita coisa, muitos milagres, multiplicado até os pães. E na boca do povo, estavam falando, é João Batista que veio de novo. Olha como João Batista era um profeta poderoso, gente. Forte. Que os atos de Jesus faziam lembrar João Batista. Olha para pensar. Olha como eles também falam que era João Batista ou Elias. Porque na profecia, Elias voltaria. Olha a comparação. Os grandes profetas. Elias. Só que Jesus, quando os discípulos, em outros vídeos que a gente já comentou, quando os discípulos de João chegaram até Jesus, antes da morte dele, Jesus falou que João Batista era Elias que deveria vir. Não que era a encarnação, mas que João Batista seria um profeta tão grande que a referência desse profeta era Elias. Que Elias, ele anunciou a chegada do Messias. O grande rei que viria. E João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor. E olha que Mateus faz lembrar aqui o nome destes três profetas. João Batista, Elias e Jeremias. Quem é Jeremias? Um grande profeta que ele falou sobre o Messias que viria. Que no capítulo 23 de Jeremias, ele vem falar que o Messias seria um grande rei, um rei justo. Ele fala como seria esse rei. Olha a referência aqui, que Jesus era um profeta na boca do povo. Um grande profeta, e esses profetas, que eles tinham em comum, eles falaram do Messias. Todos estavam falando de grandes profetas que anunciaram a chegada de um grande rei. Esse tinha em comum. Três grandes profetas que falavam do Messias. Aí aqui, no versículo 15, disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus disse: eu sei o que o povo fala sobre mim. E vocês que andam comigo? Quem diz quem eu sou? Vocês.
vocês me acompanham. Da minha boca eu mesmo falei quem eu sou. Mas pela convivência comigo, quem sou eu? Versículo 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pronto. Simão Pedro. Ele não só falou, se Pedro tivesse falado, Tu és o Cristo, beleza. Ele era o Messias. O Messias era o que todo mundo esperava. O grande rei que ia salvar Israel, ia ser um rei, ia ter seu castelo, ia governar lá. Mas nem os judeus, nem ninguém saberia dizer que esse Messias, aquele prometido do Pai, que viria salvar o povo, seria o próprio Deus, o Filho de Deus. Isso não estava escrito explicitamente que era o Filho de Deus. Deus ia se encarnar como um homem para se tornar esse Messias. Todos sabiam que vinha o Messias, o grande rei, aquele que ia tomar o trono do seu pai, Davi. A referência era homem. Jesus era homem, só se encarnou. Só que ele não sabia, ninguém sabia dizer isso. E Pedro afirma: para mim, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Versículo 17. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas. Olha a referência. Tu és feliz, Simão, filho de Jonas, filho de um homem. Te conheço, estás comigo. E chama ele de Simão. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Porque ele fala que não foi a carne, ou seja, Simão, ninguém lhe disse isso. Não foi homem algum que lhe disse isso. Que de carne, de corpo, nada, não foi. Quem lhe revelou isso no seu coração foi meu Pai que está no céu. Revelação de Deus. Feliz, se alegre, porque você foi escolhido por Deus para revelar isso. Não para mim, mas para os seus irmãos aqui, para os outros discípulos. A revelação foi dada por Deus a Pedro para os discípulos, para os 12 que estavam lá com ele. Versículo 18. E eu te declaro. Aí Jesus vai fazer uma declaração aqui, na presença dos 12. Olha a declaração de Jesus. Eu te declaro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O povo diz que Jesus não criou igreja, né? Jesus não criou igreja. Jesus sim instituiu a igreja. Aqui, declarou Pedro. E sobre Pedro, Jesus estava edificando a sua igreja. Mas por que Jesus fez isso? Jesus é muito preocupado com a unidade, em estarmos unidos. Porque se Jesus não tivesse feito isso, o que ia acontecer? Depois de sua morte e ressurreição, os discípulos iam evangelizar. E aí, cada discípulo, né, ia formar sua igreja
ia ter 12 igrejas separadas. Nesse caso ia ter 11, porque Judas tinha se suicidado, né? Vamos ver. Jesus morreu, ia ter 12 igrejas separadas. A igreja de Tiago, a igreja de Tomé, a igreja de Mateus, a igreja de João. Ou seja, ia haver várias igrejas separadas. E Jesus já falou em outras vezes, né, que reino dividido não fica em pé. Reino dividido não fica em pé. E Jesus estava aqui firmando a unidade. Ele viu que a importância da unidade. E ele fez essa unidade ficar em Pedro. Não estava dizendo que Pedro era maior que todos os outros apóstolos. Mas ele era o centro da unidade. É como hoje. Hoje o Papa, ele é o líder, ou seja, ele é a referência, ele é o ponto de unidade da igreja. Mas o Papa, ele não é maior que os outros cardeais, os outros bispos. Ou seja, o Papa, ele é o bispo de Roma. Ele não pode interferir no território de outros bispos de outras regiões. Aqui em Alagoas temos o Dom Antônio Muniz. O Papa não pode interferir aqui nas decisões de Antônio Muniz. Ele é bispo. Para ele interferir só se Dom Antônio fizesse algo que fosse de encontro à igreja. Mas toda autoridade territorial aqui é do bispo. Papa Francisco hoje, ele é o ponto de encontro. É a unidade. É o que une. Todos estão unidos. É isso que Jesus se preocupou. Olha o que ele fala, e fala dessa igreja. E Jesus, nesse momento, Jesus coloca Pedro como chefe ali da unidade. Ou seja, todos se referem a Pedro. Tanto é que você vai ver o seguinte. Lá no Atos dos Apóstolos, quando vem Paulo, e ele vai questionar um pensamento dos próprios apóstolos que ficaram sobre a circuncisão, o que falam para Paulo? Então vamos ao encontro de Pedro. Porque todos sabiam que Jesus colocou Pedro como sendo a unidade. Então precisamos tomar essa decisão juntos, e a decisão tem que ser tomada. Não podemos fazer... porque olha a preocupação. Se Jesus não tivesse feito isso, ia existir vários tipos de cristãos. Já por Paulo, ia dizer, não, ia ter os cristãos que não eram circuncisados. E depois ia ter aqueles que eram circuncisados. Pronto. E aí, assim, ia começar as divisões. Cada apóstolo ia ter um ponto de vista separado e ia usar a sua igreja de forma separada. Um pode fazer, na minha igreja pode fazer isso, na de fulano não pode. Jesus não queria isso. Eles deveriam se unir às questões. E o que eles fizeram sempre? Eles se reúnem, questionam, oram a Deus e no final tomam a decisão. E o chefe anuncia a todos. Então, vai ser desta forma. Todos concordam. Não vai existir mais circuncisão. Ou seja, a unidade é a preocupação. A igreja unida. Aí vamos lá para o versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. O que isso quer dizer? É Deus dando poder à igreja. É Jesus falando, olha, eu vou sair de cena. Mas vocês serão porta-voz de tudo que eu ensinei. Aquilo que você disser que está certo, estará certo. Por quê? Jesus teve a preocupação primeiro de unir. Porque vocês vão tomar decisão unidos. Porque onde vocês estão unidos, eu estarei presente. A igreja unida. Tanto é, desde que Jesus voltou para a casa do Pai e os apóstolos foram anunciar a palavra, eles iam em comum. Quando eles tinham qualquer divergência, qualquer coisa, se reuniam. Hoje a gente chama de concílio. Ou seja, os bispos se reúnem. Desde do Atos dos Apóstolos, o primeiro concílio,
onde eles decidiram a não circuncisão, a igreja, sempre que tem alguma discussão, ela se reúne com os bispos do mundo inteiro para discutir aquilo. E unidos, tomam a decisão. É isso que eu ia falar. O que vocês decidirem unidos, está ligado no céu. E aquilo que vocês decidirem unidos, que não está ligado, não estará ligado no céu. É o poder da igreja. O que a igreja falar, queiram que goste ou não. Se a igreja disser que isso é errado. Na palavra de Deus você não vê falando assim contra o aborto. Ele falou sobre a vida. O assunto aborto, a gente vai achar onde? Mas a igreja, que sabe que Deus é a favor da vida. Quem diz que é pecado mortal? A igreja. Se ela fala que é um pecado mortal, então é. E aquele que for de encontro a essa decisão, está indo de encontro a Deus. Porque essa decisão foi tomada por um padre. Eu acho que isso é errado. Eu acho que isso é certo. Ou um bispo. Tanto é que se um bispo ou um padre tomar por si só uma vontade que ele acha que é certo que é errado, isso é desconsiderado. Ele é até afastado, excomungado. Porque ele tem que expressar a vontade da igreja. A vontade de todos que decidiram unidos sobre aquele tema. Então é inquestionável. É isso que quer dizer. Então se a igreja... isso é exatamente isso que a igreja fala, eu não devo seguir. Eu devo seguir a Bíblia. Deus deu autoridade para a igreja. Se ela disser que agora tem que ser feito desta forma, Deus está unido à igreja. E o que é interessante, ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, faz 2000 anos. Ninguém consegue derrubar a igreja católica porque é a igreja de Deus. Nasceu em Deus. Jesus falou que nada vai derrubar. Não existe. Olha, 2000. O que aconteceu se você for olhar, depois de Jesus até hoje, quantas guerras, quantas brigas entre nações, países, quantas afrontas à igreja aconteceram. E a igreja continua de pé. Ela só continua de pé porque ela foi solidificada em Jesus Cristo, que deu essa autoridade em Pedro, que edificou sobre a pedra. E por isso é o poder da sucessão. Todas as vezes, desde do começo com os 12. Quem escolheu os 12? Jesus. Depois que Jesus subiu aos céus, sobrou uma vaga, porque Judas tem suicidado. O que foi que os 11 fizeram? Se reuniram, oraram e escolheram juntos um novo substituto. E formaram novamente os 12. Depois veio Paulo, que se unido, foi acolhido, foi chamado por Jesus e foi acolhido pela igreja. Paulo se tornou o 13º apóstolo. E todas as vezes que um dos apóstolos eram mortos, martirizados, eles se reuniam e constituíam um novo. E isso aconteceu e vem acontecendo até hoje. É a igreja que escolhe um novo sucessor, um novo bispo. E qualquer pessoa que se dizer assim, não, eu sou um bispo, não. Se a igreja não nomeou você bispo, você não é bispo. Porque tem que nascer da igreja. Isso foi Jesus que criou. Então, qualquer um que se diz que é bispo por si só, está se encerrado por aí. Versículo 20. Depois disso, ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Por quê? Porque não chegou a hora. O momento de falar isso era quando Jesus ressuscitasse. Depois que finalizasse a obra de Jesus Cristo. Aí sim, eles podiam anunciar que Jesus era o Cristo. E aqueles que tiveram a oportunidade de estar com Cristo, aproveitaram de estar na presença de Jesus, iam ficar com Ele eternamente.
na alegria de ter vivenciado com Cristo e valorizado a presença dele. Amém? Até a próxima, gente.